Mãe joga filho cego em poço para se afogar, cachorro caramelo viu e o final é de partir o coração. Imagine uma tarde abafada no sertão nordestino. O céu, carregado de nuvens pesadas, ameaçava chuva depois de meses de seca. Uma vila silenciosa, onde tudo parecia adormecido e até que o latido insistente de um cachorro caramelo cortou o ar. Ele corria em círculos perto de um poço antigo, abandonado há décadas. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo ali, só que algo não estava certo. O que ninguém viu, e foi o que ele viu. E o que ele fez em seguida mudou o destino de uma família inteira. Essa é uma história de recomeço, segredos do passado, superações e laços improváveis. Um menino que perdeu a visão, uma mãe marcada por escolhas difíceis e um cachorro que se recusou a virar as costas. Com o passar das estações, essa vila tão cheia de tradições e crenças será transformada por encontros improváveis, revelações chocantes e gestos de pura coragem. Agora é com você, curta o vídeo, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nada dessa história que vai mexer com seu coração. O sol castigava o chão rachado da pequena vila de Santa Felícia. Era fim de tarde, e os moradores começavam a recolher as redes das calçadas, varrer as folhas secas dos quintais e acender as lamparinas enquanto o cheiro de café fresco se espalhava pelas casas de barro e telha antiga. Entre as ruas estreitas e empoeiradas, havia uma figura conhecida por todos, um cachorro caramelo de pelo surrado, olhar esperto e passos tranquilos. Não tinha dono, mas pertencia a todo mundo. Ganhava restos de comida aqui, água fresca ali, e muito afeto das crianças que o apelidaram simplesmente de Caramelo. Mas naquela tarde, Caramelo não parecia tão tranquilo. Parado ao lado de um poço antigo, escondido nos fundos de uma casa abandonada próxima ao riacho seco, ele latia de forma insistente. Sua cauda eriçada e o vai-e-volta inquieto indicavam que havia algo errado. O poço, coberto por ervas daninhas e esquecido pelo tempo, não era usado há anos. Diziam que era amaldiçoado, lugar de desgraça e de histórias mal contadas. As pessoas passavam longe. Mas Caramelo não acreditava em histórias se ele sentia. E naquele momento, sentia algo vivo lá dentro. Lá embaixo, abafado pelo eco de pedra e terra, um choro fraco ecoava. Tem alguém aí? Pensaria ele, se pudesse falar. Caramelo correu até a entrada da vila, onde a estrada de terra encontrava o coreto. Tentou chamar atenção, latindo forte para alguns moradores que passavam, mas ninguém entendeu o alarde. Um homem o enxotou com um tapa de chinelo, outro jogou água para espantá-lo. Mas Caramelo era insistente. Voltou para o poço, se debruçou na borda e latiu de novo. Dessa vez, uma vizinha curiosa, Dona Norina, conhecida por saber de tudo o que se passava, resolveu se aproximar. Oh, que gritaria é essa, cachorro? Tá vendo alma, é? Murmurou ela, ajeitando os óculos e empurrando o mato com o cabo da vassoura. Aproximou-se do poço e, ao inclinar o rosto para dentro, escutou. Era fraco, mas estava lá, um som embolado, um gemido abafado, um chamado de socorro. Meu Deus do céu, tem alguém aí? Gritou. Em poucos minutos, a vila se agitou. O padre, o vaqueiro, o rapaz da venda e até as crianças correram até o local. Amarraram cordas, improvisaram uma descida, e, para o espanto de todos, encontraram um menino, frágil, sujo, com os joelhos ralados e os olhos completamente fechados. É o filho da Maria. O menino ceguinho. As bocas se abriram, as mãos se cruzaram no peito. A mãe do garoto, Maria, não estava na vila naquele dia. Havia saído cedo, alegando ir visitar uma parenta distante. Ninguém a viu desde então. O menino, de nome pouco conhecido até então, foi levado ao posto de saúde. Estava assustado, mas ileso. As palavras saíam devagar. Chamava por Caramelo, sucão que não me deixou sozinho. Mais tarde, enquanto repousava sob lençóis limpos na casa do padre, o menino contou, a mãe havia pedido que ele a seguisse até os fundos da casa velha. Disse que queria esconder-se dos outros, fugir das visitas, evitar a vergonha de ter um filho defeituoso. Pediu que ele esperasse ali, bem quietinho, e, quando ele pisou na borda, perdeu o equilíbrio e caiu.
Ele acreditava que fora um acidente. Mas Caramelo sabia o que viu, e a mulher empurrou o filho. A vila não sabia como reagir. Maria não voltará, o menino não lembrava com clareza, e Caramelo, que tudo presenciou, não podia falar. Enquanto isso, o cão se deitava na soleira da capela onde o menino repousava, como um vigia silencioso. Não aceitava comida, não se afastava. Apenas observava, atento, farejando o ar, esperando pela mulher que sumira sem deixar rastro. Aos poucos, o menino foi se recuperando. Seu nome era Joaquim, tinha 9 anos e perderá a visão aos 5, depois de uma forte febre que, dizem, fora maltratada. Era calado, mas sorria sempre que ouvia os passos de Caramelo. Ele é meu olho agora, disse um dia. Caramelo passou a guiar Joaquim pelos arredores da vila. Aos poucos, o menino se orientava pelo som das folhas, pelo cheiro do rio, pelo toque do chão quente das pedras do caminho. Era como se o cachorro e o menino fossem parte de um mesmo corpo. Um completava o outro. Mas a ausência de Maria pairava como uma sombra. Alguns diziam que ela fugira de vergonha. Outros, que estava escondida na mata, enlouquecida. Havia quem a culpasse. Havia quem a defendesse. Caramelo apenas esperava. Esperava o momento certo de fazer com que todos soubessem o que realmente havia acontecido, mesmo que ele não soubesse como. Naquela noite, deitado aos pés de Joaquim, sentiu o cheiro do vento mudar. Uma brisa fria chegou pela janela aberta, trazendo um aroma antigo, de flor de laranjeira e sabão em barra. O cheiro que vinha das roupas de Maria. Caramelo ergueu as orelhas. Estava começando. Caramelo ficou imóvel. As orelhas, atentas, vibravam com o som sutil da grama se curvando sob passos leves. Não era vento, não era bicho. Era gente. Ele conhecia aquele cheiro. Era o mesmo que impregnou a roupa de Joaquim nos dias em que ele ainda vivia com a mãe. O cheiro de Maria. O cachorro levantou devagar, farejou o ar mais uma vez e se afastou da soleira da capela. Deu 2 passos, depois mais 2. Sem latir, sem fazer alarde, seguiu em direção aos fundos da vila. Seu instinto guiava, como se algo invisível puxasse suas patas. Joaquim, do quarto onde dormia, sentiu a ausência. Caramelo? Chamou, quase em sussurro. Tá aí. Mas o cão já estava longe. Maria caminhava com o rosto coberto por um lenço de algodão, as roupas sujas de estrada e os olhos fundos de quem não dormia há dias. Passará a noite escondida na casa velha de sua infância, um casebre de barro no limite da vila, perto do matagal que levava ao antigo engenho. Ela não planejou ficar tanto tempo fora. Queria apenas sumir por algumas horas, esperar que a confusão passasse, mas a vergonha era maior do que qualquer coragem. Agora, sua alma pesava. Os cochichos das vizinhas pareciam gritar dentro da sua cabeça. Jogou o próprio filho num poço, mas não fora assim. Não exatamente. Ela não queria que Joaquim fosse visto naquele dia. A comadre da capital vinha visitar, uma mulher cheia de ideias modernas, que vivia dizendo que o menino precisava de o tratamento fora dali, que o jeito simples da vila era atraso. Maria se sentia julgada, humilhada, como se sua maternidade fosse um erro. Quis apenas esconder o menino por umas horas. Disse que era um jogo. Pediu que ele entrasse no buraco raso ao lado do poço, onde um antigo reservatório jazia coberto de tábuas soltas. Mas Joaquim se desequilibrou. Escorregou. E ela, tomada de pânico, fugiu. Maria caiu de joelhos na terra seca e chorou pela primeira vez desde aquele dia. Nem notou quando Caramelo se aproximou, saindo silencioso do matagal como um fantasma de olhos dourados. Ele a encarou por um instante. Depois, se aproximou, rosnando baixo. Ela tentou afastá-lo. Sai, cachorro, e sai daqui, e sussurrou. Mas ele não saiu. Sentou-se diante dela e permaneceu firme, com o olhar fixo. Maria desabou de vez. E ali, sozinha com o cão, contou tudo em voz alta, como se ele pudesse compreender. Eu não queria que fizessem dele um espetáculo.
Não queria que rissem dele como riram de mim. Eu só queria ir esconder. Caramelo, imóvel, ouvia. No dia seguinte, Maria se aproximou da vila na surdina. Não sabia como seria recebida, mas não podia mais fugir. Escondeu-se na sombra do galpão de farinha e observou a movimentação. Joaquim brincava com a menina da feira, guiado por Caramelo que trotava à frente, como se soubesse o caminho que os pés do menino não podiam ver. A menina ria alto. Vai, Joaquim. Aqui, segura minha mão. O garoto ria também. Pela primeira vez em muito tempo, Maria o viu sorrir com o rosto inteiro, livre. Uma onda quente subiu-lhe ao peito, misturada à dor e ao remorso. O padre se aproximou de Joaquim e entregou-lhe algo embrulhado em pano. Era um caderninho. Com letras grandes e em alto relevo. Para você aprender com os dedos o que os olhos não alcançam, filho. Disse ele. Joaquim passou os dedos com curiosidade. Estava aprendendo braille. Maria sentiu um nó na garganta. Nesse momento, Caramelo parou. Farejou o ar. Olhou na direção do galpão e viu Maria. Ela recuou instintivamente, mas ele caminhou até ela, sem medo. Com o focinho, empurrou sua perna de leve. Depois, latiu. Não alto. Um som seco, firme. Era um chamado. Maria soube. Era hora de enfrentar. A chegada dela ao centro da vila foi silenciosa. As pessoas pararam, murmuraram. Alguns a olharam com raiva, outros com pena. Joaquim ouviu os passos. Reconheceu. Mãe? Maria caiu de joelhos diante dele, segurando as mãos do menino. Me perdoa, e houve silêncio. Depois, ele tocou o rosto dela com os dedos e sorriu de leve. Você voltou. Ela chorou, abraçada ao filho. E pela primeira vez, Caramelo abanou o rabo. Estava tudo onde deveria estar. Pelo menos, por agora. Nos dias que se seguiram, Maria se apresentou ao padre e à comunidade. Disse a verdade, que fugira por medo, vergonha, e não soubera como voltar. Pediu para ficar e prometeu recomeçar. Nem todos aceitaram de imediato, mas viram nos olhos do menino, e nos olhos do cachorro, que havia sinceridade ali. Caramelo voltou a dormir aos pés da capela, mas agora visitava Maria todas as manhãs. Ela deixava um prato de comida e, às vezes, lhe contava histórias. Você acredita em milagre, cachorro? Perguntava. Porque eu tô começando a acreditar. No fim de cada tarde, Joaquim, guiado por Caramelo, andava pela vila. As pedras do caminho, que antes machucavam seus pés, agora lhe ensinavam direções. Aprendeu a se guiar por sons, cheiros, pelo vento batendo nos telhados. Onde ia, levava seu caderninho de braille e uma flauta velha que ganhará da menina da feira. O povo da vila, acostumado ao silêncio da resignação, começou a se reunir na praça para ouvir o som do menino tocando. Pequenas notas, melodias simples, mas com alma. E Caramelo, deitado a seus pés, observava tudo. Sentia tudo. Guardava tudo. Porque ele sabia que a história ainda não tinha terminado. Ainda havia feridas para cicatrizar, segredos a revelar e coragem a ser resgatada. Mas agora não estavam mais sozinhos. Caramelo acordou antes do sol nascer. O céu ainda era um véu azulado e úmido, com as primeiras estrelas desaparecendo lentamente. O chão estava fresco sob suas patas, e o vento trazia o cheiro do mato molhado, das hortas ainda adormecidas e de café sendo passado nas cozinhas mais madrugadoras da vila. Ele espreguiçou-se, sacudiu o corpo e seguiu seu caminho até a casa de Maria. Desde o reencontro com Joaquim, Caramelo criará o hábito de visitar mãe e filho todas as manhãs. Não como um cachorro qualquer em busca de comida, mas como um guardião. Como se algo dentro dele dissesse que a jornada de ambos ainda estava apenas começando. Maria estava no quintal, varrendo as folhas que o vento espalhava. Caramelo chegou sem fazer barulho, mas ela o sentiu. Bom dia, menino. Disse, sem se virar.
Caramelo se aproximou, deitou-se ao pé da árvore de umbu e observou. Ela estava diferente. Os ombros ainda caídos, mas os olhos já não evitavam os do filho. Já não se escondia como antes. Hoje a gente vai na escola. O padre conseguiu uma conversa com a diretora. Disse Maria, mais para si mesma que para o cachorro. Tomara que deixem ele estudar. Caramelo arregalou os olhos por um momento. Escola era palavra grande. Palavra de mudança. A escola da vila era pequena, de janelas antigas e lousa gasta. Havia muito tempo que Joaquim não passava por lá. Após perder a visão, foi afastado pelas limitações da estrutura. Ninguém soubera como lidar com aquilo. Ele precisa de apoio especializado, diziam. Mas nunca havia apoio. Só silêncio. Naquela manhã, Joaquim segurava a mão da mãe com firmeza. Caramelo ia à frente, como sempre. As crianças do pátio correram para ver o cachorro. Era o amigo de todos. Uma delas perguntou: ele vai estudar aqui também? Todos riram. Joaquim sorriu. Maria manteve o olhar no chão. A diretora os recebeu com formalidade. Maria explicou, com humildade e coragem, que desejava uma nova chance para o filho. O padre, que os acompanhava, completou: ele tem aprendido braille. E tem uma sensibilidade que nenhuma cartilha ensina. A diretora olhou para o menino e depois para Caramelo, que estava deitado, atento. Houve um silêncio longo. Vamos fazer um teste por um mês. Mas precisarei da ajuda de vocês, da comunidade. Sozinha, não dou conta. Maria assentiu. Joaquim apertou a flauta que trazia pendurada no pescoço. Caramelo abanou o rabo uma vez. A nova rotina começou. Todas as manhãs, Caramelo ia com Joaquim até a escola. Ficava do lado de fora, deitado sob a sombra da mangueira. Às vezes, espiava pela porta, inquieto com os barulhos novos. A menina da feira, que agora também estudava na escola, cuidava para que Joaquim não se perdesse no recreio, onde o som das vozes se confundia com o de passos correndo e bancos sendo arrastados. No começo, os colegas estranharam um menino diferente, que lia com os dedos e tocava uma flauta nos intervalos. Mas aos poucos, sua presença deixou de ser exceção para virar inspiração. Certa tarde, durante uma roda de leitura, Joaquim surpreendeu a todos. Posso contar uma história? É sobre um cachorro que me ensinou a ver de outro jeito. E então contou. Com palavras simples, mas verdadeiras, falou de Caramelo, do poço, do vento na pele, do som das folhas e da coragem de quem não desiste. A professora, emocionada, pediu que ele escrevesse mais. Ele pediu ajuda, se ela prometeu arrumar alguém para ensiná-lo braille com mais profundidade. Um passo pequeno, mas firme. Mas a paz nunca vem sem teste. Com o tempo, boatos começaram a circular. Alguns moradores ainda desconfiavam de Maria. Diziam que ela deveria deixar o menino com alguém da cidade. Que a presença dele ali atrasava as aulas, que ocupava demais a atenção da diretora, que era coisa para outro lugar. Numa tarde quente, a vizinha fofoqueira, Dona Arlinda, soltou a língua no armazém e dizem que aquele menino é peso para a mãe. Dizem que foi ela mesma que empurrou no poço, que o cachorro viu tudo. Mas quem é que vai acreditar num bicho? Caramelo, que rondava o mercado em busca de pão velho, ouviu. Não entendeu cada palavra, mas entendeu o tom, o cheiro de veneno no ar. E sentiu o perigo se espalhar feito fumaça. Maria soube dos comentários. Voltou a se isolar. Joaquim percebeu. Eles estão dizendo coisa feia, né? Ela não respondeu. Apenas o abraçou. Você não é peso. Você é minha razão de ficar em pé. Mas por dentro, Maria temia. Temia que as palavras dos outros se tornassem verdade na cabeça do filho. E que ele deixasse de acreditar nela. Foi então que a menina da feira teve uma ideia. Vamos fazer uma apresentação. Um recital. Com o Joaquim. Ele toca a flauta, canta, escreve.
A vila precisa ver quem ele é. O padre apoiou. A diretora também. Até os meninos da escola se animaram. Todos queriam participar. Mas surgiu um problema e não havia espaço adequado. O salão comunitário estava em reforma, e a escola era pequena demais. Foi Joaquim quem falou, pode ser na praça. Debaixo da árvore onde Caramelo dorme. E assim foi decidido. Durante uma semana, ensaiaram todas as tardes. Joaquim aprenderia uma nova música. Os colegas fariam leitura de poemas. A menina da feira venderia doces para arrecadar dinheiro para uma lona de proteção. Na noite da apresentação, a vila inteira estava lá. Até Dona Arlinda. As luzes eram feitas de lampiões pendurados. As cadeiras, trazidas de casa em casa. Um tablado improvisado com paletes virou palco. E no centro, Joaquim, com a flauta entre os dedos. Caramelo, deitado como sempre aos seus pés, olhava para ele com o mesmo olhar de sempre, firme, leal, orgulhoso. A música começou. Era simples, mas cheia de alma. Algumas pessoas fecharam os olhos para escutar melhor. Outras choraram sem entender bem o porquê. Quando terminou, houve um silêncio curto, e depois, aplausos longos. Caramelo não entendeu os aplausos. Mas entendeu que algo bom havia acontecido. Sentiu isso no ar, no chão, no coração. E naquela noite, pela primeira vez, Joaquim falou em voz alta para todos, meu nome é Joaquim. Eu sou cego. Mas eu vejo com o coração. E esse aqui, esse é o Caramelo. Ele me ensinou isso. Mais aplausos. Maria, ao fundo, chorava. Mas dessa vez, de orgulho. Caramelo se espreguiçou, caminhou até Joaquim e deitou-se novamente ao seu lado. Ali, sob a árvore, ele soube e pertenciam àquele lugar. Não importa o que dissessem. Eles tinham raízes ali. O vento daquela manhã parecia carregar um segredo. Soprava suave entre as folhas da mangueira, assobiando um canto antigo que só Caramelo parecia ouvir por completo. A praça ainda estava vazia, os lampiões da noite anterior apagados, cadeiras sendo empilhadas lentamente por mãos gentis e voluntárias. Caramelo passeava entre os bancos de madeira como quem inspeciona um território querido. Havia algo no ar, não exatamente ameaça, mas mudança. E ele, como todo bom cão de rua, sabia farejar mudança de longe. Na casa de Maria, Joaquim dormia profundamente, os dedos ainda marcados pelas notas da flauta que tocará na noite anterior. A apresentação foi um sucesso, e mesmo os mais céticos haviam aplaudido de pé. Dona Arlinda, em silêncio pela primeira vez em anos, deixará um bolo de milho no batente da porta. Um gesto pequeno, mas cheio de significado. Maria observava o filho dormir. O rosto tranquilo, os cílios longos, os lábios entreabertos. E o coração dela ainda preso àquele passado que insistia em voltar como um espinho mal enterrado. No fundo, ainda se perguntava, será que me perdoou de verdade? O menino dizia que sim. A vila começava a aceitar. Mas ela ainda carregava a culpa como se fosse um segundo corpo. E Caramelo, em sua sabedoria silenciosa, percebia isso. Durante aquela semana, a vila voltou a se transformar. Joaquim ganhará mais autonomia, e com isso, Maria também. Ela passou a ajudar na escola como voluntária, limpando salas, servindo lanche, fazendo costuras para as crianças. O povo via com novos olhos. Um ou outro ainda cochichava, mas o tom mudará. Em vez de julgamento, havia curiosidade. Em vez de rejeição, uma tímida aceitação. Caramelo tornará-se o símbolo do que acontecerá. Mais do que mascote da vila, era agora visto como parte ativa das mudanças. Os adultos brincavam que ele era o novo prefeito de Santa Felícia. As crianças diziam que ele entendia tudo. Mas como toda transformação, a calmaria trouxe também um novo desafio. Na terça-feira, chegou à vila um carro de fora. Vermelho, com vidros escuros e placa da capital. Era assistente social, enviada após denúncia anônima.
Trazia uma prancheta, um olhar atento e muitas perguntas. Ela se apresentou com educação, mas foi direto ao ponto. Recebemos um relato preocupante. Um menor que sofreu negligência e pode estar em situação de risco. Maria sentiu o chão sumir. Joaquim, que agora já andava com mais firmeza graças aos treinos com Caramelo, segurou a mão da mãe com força. A senhora é a mãe? Perguntou a assistente, olhando dos papéis para Maria, depois para o menino. Sou. E sou outra desde então. Respondeu Maria, firme, mas com a voz trêmula. Ele frequenta a escola. Recebe atendimento adequado? Tem acompanhamento médico? A diretora da escola apareceu para ajudar. O padre também. Todos testemunharam a favor de Maria. Falaram da evolução de Joaquim, da importância do cachorro na recuperação dele, do esforço que a mãe vinha fazendo para reconstruir os laços com o filho e com a comunidade. Mas a assistente não podia decidir de imediato. Tudo precisaria ser registrado. Relatórios seriam enviados. E até lá, Joaquim teria que passar alguns dias sob observação fora da vila, num abrigo da cidade vizinha. O menino chorou. Maria implorou. O padre tentou argumentar. Mas a decisão já estava tomada. É apenas uma medida temporária. Para proteger a criança e garantir os direitos dela. Joaquim não entendia. Ele estava melhor do que nunca. Por que precisavam separá-lo de Caramelo? Da mãe? Da vila? Naquela tarde, a vila inteira parou. As pessoas reuniram-se em frente à escola, algumas em silêncio, outras em protesto. Mas nada mudou o destino imediato. Joaquim foi levado. Caramelo correu atrás do carro até a entrada da estrada de terra. Depois, ficou parado, olhando o veículo desaparecer no horizonte. Ficou ali por muito tempo, as orelhas abaixadas, o corpo tenso, os olhos fixos no vazio. Naquela noite, ele não voltou para a praça. Nem para a casa de Maria. Dormiu na beira da estrada, esperando. No abrigo da cidade, Joaquim recusava a comida. Chorava muito, e só falava de Caramelo. As cuidadoras tentavam distrair com brinquedos, mas ele não se animava. Sentia-se perdido num mundo que não podia ver e que agora também não sentia mais. Uma cuidadora jovem tentou acalmá-lo. Seu cachorro vai estar aqui quando você voltar, viu? Mas o menino balançava a cabeça. Ele não entende por que eu fui embora. E eu também não. Enquanto isso, Caramelo tomou uma decisão. Não sabia de relatórios, leis ou instituições, mas sabia de caminhos, cheiros, sons. E principalmente, sabia onde Joaquim estava. No terceiro dia, partiu. Cruzou trilhas conhecidas, evitou cachorros hostis de outras vilas, desviou de carros, enfrentou sol forte e chão quente. Dormiu sob cercas, bebeu de córregos rasos e avançou por plantações. Quando chegou à cidade vizinha, era como um andarilho experiente. Farejou a entrada do abrigo, deu a volta até o muro de trás, e esperou. Do outro lado, Joaquim, triste e abatido, escutou algo. Um latido. Caramelo? Chamou. Outro latido. Mais forte. Mais próximo. As cuidadoras vieram correndo. Abriram o portão com cuidado, e ali, sujo, cansado, mas com os olhos brilhando, estava Caramelo. É ele. Ele veio. Gritou o menino, abraçando o cão como se fosse sua âncora no mundo. As cuidadoras ficaram comovidas. Ligaram para o padre. Para a diretora. Para a assistente social. Naquela mesma noite, uma decisão foi revista. Joaquim voltou à vila no sábado, com Caramelo ao seu lado. Foi recebido com palmas, abraços e muita emoção. Maria correu ao encontro dele e o pegou no colo, como quando era bebê. Nunca mais e nunca mais vão tirar você de mim. O padre, emocionado, disse, e até os santos choraram. A assistente social, tocada pelo que viu, prometeu apoio ao invés de interferência.
Propôs ajuda da prefeitura para adaptar a escola, recursos para Joaquim e até um projeto de lei inspirado no caso, permitir a presença de cães de apoio emocional em instituições públicas da região. Caramelo, deitado sob a sombra da mangueira, apenas olhava. Sabia que agora sim, tudo começava a entrar no lugar. Não era só um cão. Era a raiz. Era a ponte. Era parte do coração de uma vila que estava, finalmente, aprendendo a ver com outros olhos. Era manhã de segunda-feira. As galinhas ainda ciscavam preguiçosas no quintal, e o cheiro de café torrado se misturava ao som distante de um rádio antigo tocando modinha sertaneja. A vila de Santa Felícia acordava devagar, como se ainda saboreasse os acontecimentos da semana anterior, se especialmente o retorno de Joaquim e a caminhada solitária de Caramelo até a cidade vizinha. Desde aquele dia, nada fora como antes. Caramelo tornara-se uma espécie de lenda viva. As crianças o seguiam com reverência, como se ele soubesse os caminhos mágicos da vila. Os adultos, antes acostumados a vê-lo como mais um cão de rua, agora o tratavam com respeito, deixando bacias de água limpa e pedaços de pão em cada esquina por onde passava. Mas, para Caramelo, nada disso importava. Seu olhar continuava fixo em Joaquim, sua missão, seu amigo, seu elo com o mundo. Naquela manhã, Joaquim acordou com a luz atravessando a fresta da janela e pousando morna sobre o lençol. Escutava o som do vento passando pelas telhas, o chilrear dos passarinhos na goiabeira e, acima de tudo, o leve resfolegar de Caramelo deitado ao lado da cama. "Tá aí, né?" sussurrou, estendendo a mão. O focinho úmido encostou nos dedos do menino como resposta. Joaquim sorriu. Desde que voltara, algo havia mudado dentro dele. Já não se sentia vítima da vida. Não queria mais apenas sobreviver, queria aprender, crescer, ir além do que todos esperavam. E esse desejo o movia. "Mãe, posso ir sozinho até a escola hoje?" perguntou durante o café, com voz decidida. Maria quase deixou a caneca cair. Olhou para o filho e depois para Caramelo. "Sozinho?" "Com o Caramelo. Ele sabe o caminho." Ela hesitou. O instinto materno berrava ou não. Mas algo dentro dela, algo construído com lágrimas, abraços e tempo, dizia que era hora de confiar. "Só até a entrada da escola. Depois quero que me liguem." O coração apertado, mas a confiança plantando raiz. Joaquim e Caramelo saíram juntos, como dois soldados em missão silenciosa. O menino andava com mais segurança agora. Sabia onde o calçamento era mais irregular, onde o cheiro da padaria surgia na curva, onde o sino da igreja batia com um segundo de atraso ao meio-dia. Caramelo ia à frente, parando nos pontos certos, esperando pacientemente o toque da mão pequena que agora conhecia o mundo pelo tato e pelo som. Ao passarem pela mercearia, ouviram risos. Era Dona Arlinda, sentada com outras mulheres, tricotando histórias. "Lá vai o milagre, olha só." Mas desta vez o tom era diferente. Havia admiração nos sorrisos. E um certo orgulho contido em quem antes só sabia apontar. Na escola, a professora os esperava no portão. "Parabéns, meu menino. Chegou antes do sino hoje." Ao meio-dia, Maria recebeu a ligação. Tudo correu bem. Ela sentou-se no batente da porta, com um pano molhado nas mãos e o coração ainda acelerado. Uma lágrima escorreu sem pedir licença. "Ele tá crescendo." disse para si mesma. "E eu tô aprendendo a deixar." Nesse mesmo instante, um envelope foi deixado no portão. Sem remetente. Dentro, havia uma carta com poucas palavras: "Você salvou ele no fim. Isso é o que importa. Dê a ele o que eu não pude dar ao meu." Junto à carta, um pequeno pacote embrulhado com cuidado, uma bengala infantil para deficientes visuais, novinha, dobrável, com ponta emborrachada. Maria ficou paralisada. Aquela caligrafia, e ela conhecia. Era da tia Helena, que viverá na capital. A mesma que dissera anos atrás que o menino deveria ir embora da vila. Aquela que ela julgava fria, distante. E que agora, silenciosamente, estendia a mão.
Maria chorou. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha. Nos dias que seguiram, Joaquim começou a usar a bengala com cuidado. Caramelo continuava sendo seu guia fiel, mas agora o menino queria também conquistar autonomia. Misturava os dois, o toque da ponta da bengala no chão com o ritmo dos passos do cachorro à frente. Aprendeu a andar mais longe. Foi até a bica d'água da vila. Depois, até a casa do seu Benedito, o violeiro que prometera lhe ensinar acordes. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Tem lugar para quem escuta bem, mesmo sem enxergar, meu filho. Disse ele, colocando o instrumento nas mãos do garoto. E, pouco a pouco, Joaquim foi ganhando um som novo. A flauta já não bastava. Queria entender a música que morava nas cordas, nos dedos, no peito. Caramelo, como sempre, escutava tudo. Mas um novo desafio surgiria. O prefeito da cidade anunciou, numa visita à vila, que o antigo terreno onde ficava a casa abandonada, Saquela do Poço, seria vendido para a construção de um armazém. Era um terreno grande, improdutivo, segundo ele. Mas para Joaquim e Caramelo, era o marco de uma transformação. O lugar onde tudo mudará. Ao saber da notícia, Joaquim ficou em silêncio. Depois, virou-se para Caramelo. A gente precisa fazer alguma coisa, né? A ideia veio devagar, como quem colhe algo no pé e fazer daquele lugar um espaço de memória, aprendizado e cura. Um centro comunitário onde crianças com deficiência pudessem aprender, brincar e encontrar apoio, como ele nunca tivera. A gente pode chamar de Casa do Caramelo. Sugeriu a menina da feira, agora sua amiga inseparável. O nome pegou. E assim, um grupo de moradores, liderados por Maria, pelo padre e pela diretora da escola, começou uma campanha para impedir a venda do terreno e transformá-lo em um bem da comunidade. Com cartazes feitos à mão, apresentações musicais e depoimentos emocionantes, conseguiram chamar a atenção da rádio local. Um repórter foi até Santa Felícia, ouviu a história de Joaquim, conheceu Caramelo e prometeu divulgar. Quando a matéria foi ao ar, algo extraordinário aconteceu e pessoas de outras vilas começaram a ligar, enviar cartas, fazer doações. A pequena Santa Felícia virou símbolo de inclusão, resistência e esperança. E no centro de tudo, um menino cego e um cachorro Caramelo. Na cerimônia de inauguração da Casa do Caramelo, meses depois, o espaço estava cheio de cor, flores, instrumentos musicais e brinquedos adaptados. O velho poço havia sido cercado, limpo e transformado em um jardim sensorial, com plantas aromáticas, pedras texturizadas e fontes de som suave. Joaquim fez o discurso de abertura. Tocou sua flauta. Depois, agradeceu à mãe, aos amigos, e ao companheiro de quatro patas que nunca o deixou. Caramelo não subiu ao palco. Ficou embaixo, quieto, com os olhos fixos no menino. Mas quando todos aplaudiram, ele abanou o rabo. E, como se entendesse tudo, deu uma volta completa no jardim e deitou ao lado do poço, como quem diz, missão cumprida. E naquela noite, sob o céu limpo de estrelas, Maria escreveu em seu diário: hoje meu filho guiou outras mãos pelo caminho que ele mesmo percorreu com tanta dor. E quem diria que o primeiro a estender a pata seria um cachorro de rua? Meu filho teve sorte. Mas também teve coragem. E teve amor, na forma de um focinho molhado e um rabo abanando. O vento já carregava um cheiro diferente naquela manhã. Era o início do outono em Santa Felícia, e as folhas das árvores começavam a amarelar, caindo aos poucos sobre as calçadas de pedra. O sol matinal lançava uma luz dourada que fazia o poço, agora cercado e florido, brilhar como um pequeno tesouro escondido. Caramelo corria animado pela praça, sentindo o aroma fresco da terra úmida e o som distante da feira se preparando. Joaquim, de bengala em mãos, caminhava ao lado dele, com passos mais firmes e seguros, acompanhado por Maria, que carregava uma sacola com pães frescos para o café da manhã. Os últimos meses tinham sido uma revolução para a vila.
A Casa do Caramelo já era um ponto de encontro para crianças e adultos, um espaço onde Joaquim dava aulas de música e Maria organizava atividades para apoiar mães em dificuldades, assim como ela fora ajudada. Mas mesmo com as conquistas, o passado insistia em bater à porta. Maria sentia isso a cada olhar demorado, a cada comentário baixo que ainda surgia nos cantos da vila. A notícia sobre a construção do armazém tinha sido suspensa temporariamente, mas havia um senhor do Conselho Municipal, conhecido por sua teimosia, que começava a pressionar para que o projeto fosse retomado. Numa tarde, enquanto Joaquim tocava a flauta na praça, Caramelo percebeu algo estranho. Um grupo de homens desconhecidos conversava perto do terreno da casa do Caramelo, medindo a área e anotando em pranchetas. O cão farejou no ar um cheiro metálico e uma tensão que não existia antes. Aproximou-se devagar, mantendo-se atento. Esse lugar é nosso. Não vamos deixar acabar. Joaquim disse firme, ao ver Caramelo retornar com um olhar preocupado. Maria se juntou ao filho e ao cachorro. O padre também chegou, com o rosto sério. A luta não terminou. Murmurou ele. Mas não vamos recuar. Naquela noite, Maria teve um pesadelo. Revivia o momento em que fora pressionada a abandonar o filho, a mesma voz fria da tia Helena ecoando, a sensação de abandono. Acordou sobressaltada, sentindo o calor de Caramelo ao seu lado. O cachorro, como se percebesse a angústia da dona, encostou o focinho na mão dela, transmitindo calma. Ele entende tudo, e sussurrou Maria, com os olhos marejados. No dia seguinte, a vila se reuniu na casa do Caramelo para uma assembleia. Havia incerteza, medo, mas também esperança. Maria abriu o encontro, este lugar é mais do que um terreno. É nossa história, nosso futuro. Não podemos deixar que a ganância destrua o que construímos. Joaquim, com a bengala na mão e Caramelo ao seu lado, tomou a palavra. Aqui, encontrei meus passos. Aqui, aprendi que a vida pode ser música, mesmo quando a escuridão parece dominar. Nós precisamos proteger este espaço, não só por mim, mas por todas as crianças que ainda vão nascer nesta vila. As palavras do menino ecoaram forte no coração de cada um. Mas, como toda batalha, a pressão aumentava. O senhor do Conselho Municipal convocou uma reunião na prefeitura, convidando líderes locais para discutir o futuro do terreno. Maria e o padre foram representá-los, enquanto Joaquim ficou na vila, ensaiando uma nova música para a próxima apresentação. Na prefeitura, Maria enfrentou olhares desconfiados e palavras duras. Vocês já tiveram sua chance. A vila precisa de progresso. Dizia o homem do conselho, batendo a mão na mesa. Progresso não pode significar apagar histórias. Respondeu Maria com firmeza. A discussão se estendeu por horas, até que um fato inesperado mudou o rumo da conversa. O repórter da rádio local, que acompanhava a história, entrou na sala com um envelope. Recebi isso de um anônimo. Disse ele, entregando a Maria. Dentro havia fotos antigas da vila, mostrando a casa abandonada, o poço e, entre elas, uma imagem de uma mulher jovem segurando um menino com a bengala, uma foto que ninguém reconhecia imediatamente. Maria analisou a imagem com cuidado e, por fim, engoliu em seco. Essa é minha mãe. Disse ela, surpresa e emocionada. Naquele instante, a assembleia silenciou. A história da família de Maria, sua mãe, o menino cego, tudo ganhava outra dimensão. Maria explicou que sua mãe tinha sido afastada da vila anos atrás por problemas pessoais, e que a casa abandonada fora onde ela crescerá com dificuldade, antes de sair. Esta terra guarda nossas raízes, nossa memória e nossa força. É onde podemos construir o futuro, respeitando o passado. O conselho decidiu, então, suspender qualquer decisão até que fosse feita uma consulta pública com a comunidade, reconhecendo o valor cultural e afetivo do espaço. Enquanto isso, na vila, Joaquim ensaiava com Caramelo sentado ao seu lado. O cachorro parecia ouvir a música, seus olhos brilhando como se entendessem cada nota. Ao final da tarde, ele levantou a cabeça e correu até a porta da casa do Caramelo, como se pressentisse que algo estava para acontecer.
Naquela noite, a vila foi surpreendida por um convite para uma grande festa de confraternização. O prefeito local, percebendo a mobilização da comunidade, decidiu apoiar oficialmente o projeto da Casa do Caramelo. Maria ficou emocionada, mas também cautelosa. Sabia que aquela vitória vinha com responsabilidade. Na festa, o ar estava perfumado de café, bolo de fubá e flor de manacá. O som da viola misturava-se ao riso das crianças correndo atrás de Caramelo, que pulava alegre, alheio às preocupações humanas. Joaquim sentou-se perto da fogueira, ouvindo histórias contadas pelo padre, sentindo o calor não só do fogo, mas do amor que aos poucos reconstruía seu mundo. Mas naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, Caramelo farejou algo estranho na escuridão. Um cheiro desconhecido, um ruído distante. Ele levantou a cabeça, orelhas em pé, e correu para a margem do terreno. Lá, entre as sombras, alguém deixava um bilhete. O cachorro pegou o papel com a boca e voltou para Maria. Ela leu e ficou pálida, e nem tudo está resolvido. A luta continua. Mesmo assim, com as dificuldades e incertezas, a vila de Santa Felícia seguia firme. A Casa do Caramelo tornava-se um símbolo de resistência, amor e superação. E enquanto o vento embalava as folhas caídas, Caramelo e Joaquim continuavam a trilhar seus caminhos, juntos, inseparáveis, guiados pela força do coração. O amanhecer em Santa Felícia trazia uma leve neblina, típica das manhãs mais frias do outono. O orvalho repousava sobre as folhas, as flores do jardim sensorial da Casa do Caramelo brilhavam suavemente com gotas minúsculas, refletindo os primeiros raios de sol. Caramelo farejava o ar, alerta, enquanto Joaquim se preparava para mais um dia na escola. Havia uma calma tensa no ar, como se algo invisível se movesse nas sombras, à espreita. Joaquim vinha melhorando a cada dia. Sua confiança aumentava, e a bengala já não parecia mais um apoio, mas uma extensão de seu corpo. Maria observava tudo com um misto de orgulho e preocupação. Ainda sentia a sombra do passado pairando sobre eles, e sabia que a luta pelo espaço na vila estava longe de acabar. Caramelo sentia também essa inquietação. Não dormia tranquilo, e ficava rondando o terreno da Casa do Caramelo com um olhar atento, farejando o ar em busca de qualquer ameaça. Na escola, Joaquim enfrentava um obstáculo invisível, o preconceito silencioso. Alguns colegas se afastavam, sussurravam entre si e lançavam olhares desconfiados. A professora fazia o possível para proteger o menino, mas sabia que não podia controlar o que se passava no coração das outras crianças. Um dia, durante o recreio, Joaquim sentiu o peso do isolamento. Sentou-se no banco perto da goiabeira, com Caramelo ao seu lado, sentindo o olhar distante das outras crianças. "Por que eles não querem brincar comigo?" perguntou com a voz trêmula. Caramelo lambeu sua mão, como quem dizia, "Você não está sozinho." Na vila, Maria tentava organizar uma roda de conversa para esclarecer as dúvidas dos moradores sobre a importância da inclusão e do respeito às diferenças. A ideia era que a Casa do Caramelo não fosse apenas um espaço físico, mas um local onde a empatia florescesse. Durante uma das reuniões, apareceu uma mulher nova na vila, uma terapeuta ocupacional que se ofereceu para ajudar com atividades para crianças com deficiência. "O que mais importa é criar um ambiente de aceitação", disse ela, sorrindo para Joaquim e Caramelo. Enquanto isso, no terreno da Casa do Caramelo, homens do Conselho Municipal continuavam suas tentativas para pressionar a venda. Um deles, especialmente insistente, tentou intimidar os moradores. Numa tarde, Maria recebeu um bilhete ameaçador, avisando que a construção do armazém era inevitável. Ela mostrou o bilhete para o padre e para Joaquim. "Eles querem nos calar", disse Maria, com voz firme. "Mas não vamos deixar", respondeu Joaquim, apertando a mão de sua mãe. Caramelo latiu, como se entendesse a seriedade da situação. Nos dias seguintes, a vila organizou mutirões para cuidar do terreno, limpar, pintar e fortalecer a Casa do Caramelo. A união fazia crescer a esperança. Joaquim participou ativamente, sentindo-se parte de algo maior do que ele mesmo. No entanto, Caramelo percebeu que algo mudava no comportamento de Joaquim. O menino,
antes tão aberto e sorridente, ficava mais fechado, às vezes perdido em pensamentos. Numa tarde, quando Joaquim estava sozinho no jardim sensorial, Caramelo se aproximou devagar e encostou o focinho na mão do menino. Eu sei que é difícil. Falou Joaquim, com a voz baixa. Às vezes parece que tudo está contra a gente. O cachorro respondeu com um olhar profundo e compreensivo. Maria, por sua vez, enfrentava seu próprio conflito interno. Sentia culpa por não ter conseguido proteger Joaquim quando mais jovem, por ter permitido que ele passasse por tantos obstáculos. Mas também sentia uma força crescente para lutar por ele e por todas as crianças da vila. No meio dessas lutas, uma reviravolta inesperada, o senhor do Conselho Municipal sofreu uma grave enfermidade e precisou se afastar temporariamente. Seu substituto era um homem mais jovem, menos radical, que demonstrava disposição para dialogar. Essa mudança trouxe um fôlego novo para a comunidade. Uma nova reunião foi convocada na prefeitura, e Maria, o padre e outros moradores foram ouvir a proposta do novo conselheiro. Ele sugeriu que a Casa do Caramelo fosse oficialmente reconhecida como um centro cultural e social da vila, garantindo recursos e proteção ao espaço. A notícia foi recebida com alegria, mas também com cautela. Joaquim sentiu a esperança renascer, mas ainda tinha que enfrentar os desafios da escola e o preconceito silencioso. Caramelo continuava seu papel de fiel amigo, guia e companheiro, mostrando que, apesar das dificuldades, a amizade verdadeira pode superar qualquer barreira. Em casa, Joaquim e Maria conversavam sobre o futuro. Eu quero que você saiba que não está sozinho, meu filho. Tem um mundo inteiro para você descobrir, e eu estarei sempre aqui. E o Caramelo também. Completou Joaquim, acariciando o focinho do cachorro. A vila seguia firme, marcada por lutas, mas também por vitórias pequenas e grandes. Construídas com amor, coragem e união. A manhã despertava lentamente sobre Santa Felícia, pintando as ruas com a luz suave do sol que começava a esquentar o ar fresco do outono. Caramelo, como sempre, seguia sua rotina matinal, farejando os cantos da vila com o mesmo olhar atento e curioso que já conquistara a todos. Joaquim preparava-se para mais um dia na escola, mas algo dentro dele parecia inquieto. Nos últimos dias, o menino vinha tendo sonhos estranhos, não pesadelos, mas imagens confusas e fragmentadas, como se sua mente buscasse respostas que ainda não encontrava. Maria sentia a ansiedade do filho e tentava distraí-lo com novas atividades na Casa do Caramelo. A terapeuta ocupacional que chegará há pouco começava a criar um programa especial para Joaquim, que incluía música, jogos sensoriais e exercícios para fortalecer a coordenação e confiança do menino. Naquele dia, a terapeuta organizou uma sessão ao ar livre, no jardim sensorial, rodeada por aromas de ervas e flores que estimulavam todos os sentidos. Joaquim, com a ajuda de Caramelo, participou das atividades com um sorriso tímido. O cachorro parecia entender a importância daquele momento e mantinha-se ao lado do menino, protegendo-o e encorajando-o. Você está indo muito bem, Joaquim, disse a terapeuta, observando o progresso do garoto. Enquanto isso, Maria recebia uma visita inesperada. Uma senhora idosa, moradora antiga da vila, procurou saber mais sobre o projeto da Casa do Caramelo. Com um olhar triste, contou histórias do passado, de tempos difíceis, mas também de esperança e solidariedade. Essa vila tem alma, disse ela. E lugares como esse são faróis para quem perdeu o caminho. Maria sentiu-se fortalecida pelas palavras da senhora e decidiu que precisava documentar essas histórias, para que ninguém esquecesse a importância daquele espaço. Na escola, Joaquim enfrentava mais um desafio. Um grupo de colegas, ainda resistentes à ideia de incluir alguém diferente, começou a provocar o menino, fazendo piadas e excluindo-o das brincadeiras. Um episódio aconteceu durante a aula de educação física, quando Joaquim tentou participar de um jogo e foi impedido por alguns garotos. Sentindo-se humilhado, ele saiu correndo para o pátio, onde Caramelo o esperava. O cachorro aproximou-se e lambeu seu rosto, trazendo conforto. Eu não sou igual a eles, disse Joaquim, a voz embargada. Caramelo respondeu com um olhar de compreensão, quase como se dissesse que a diferença era, na verdade, uma força.
Na casa do Caramelo, Maria e o padre decidiram criar um programa de sensibilização para as crianças da vila, com palestras, oficinas e apresentações artísticas que mostrassem a importância da diversidade e da amizade. O objetivo era mudar a mentalidade aos poucos, com amor e paciência. No entanto, a paz ainda era frágil. Na noite seguinte, Caramelo percebeu barulhos estranhos perto do poço. Farejou o ar e encontrou sinais de que alguém tentava cavar, talvez para desestabilizar o terreno. Ele latiu forte, acordando Joaquim e Maria. Juntos, foram verificar e encontraram pegadas recentes e ferramentas deixadas para trás. Alguém está tentando nos intimidar, disse Maria, preocupada. Mas não vamos desistir, respondeu Joaquim, com os olhos firmes. A comunidade se reuniu novamente para reforçar a vigilância e proteger o espaço. Caramelo virou quase um guardião, patrulhando o terreno de dia e de noite. Os dias seguintes foram marcados por uma sensação de união e cuidado coletivo, fortalecendo os laços entre os moradores. Apesar das dificuldades, Joaquim sentia que estava crescendo, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A cada passo que dava, com Caramelo ao lado, ele aprendia que o mundo era maior do que seus medos. Uma surpresa inesperada chegou quando o novo conselheiro municipal propôs uma visita à casa do Caramelo para conhecer o projeto de perto. Maria e o padre prepararam tudo com carinho, e Joaquim ensaiou uma apresentação musical, com Caramelo presente e atento. O conselheiro ficou emocionado com o que viu e ouviu. Reconheceu que aquele espaço era fundamental para a vila e se comprometeu a apoiar oficialmente o projeto. Naquela noite, durante a festa de comemoração, o ar estava cheio de esperança e alegria. O cheiro do café fresco misturava-se às risadas das crianças, e as estrelas brilhavam como se estivessem celebrando também. Joaquim olhou para Caramelo, e o cachorro abanou o rabo, feliz. Nós conseguimos, disse o menino, emocionado. Mas, em silêncio, sabia que ainda havia muitos desafios pela frente. O outono avançava em Santa Felícia, e a vila parecia respirar um novo ritmo, um pulsar suave e constante que refletia a determinação de seus moradores. As folhas caíam lentamente das árvores, formando tapetes dourados nas calçadas e parques, enquanto o vento trazia consigo o aroma da terra molhada, misturado com o perfume das flores da casa do Caramelo. Caramelo já não era apenas o cachorro de rua que caminhava sozinho. Agora, era símbolo de coragem, companheirismo e esperança para todos que o conheciam. Joaquim tinha uma rotina que misturava estudos, atividades na casa do Caramelo e momentos de silêncio com seu amigo fiel. Cada dia era uma conquista, mesmo que pequena, e cada passo representava uma vitória contra as adversidades que ainda insistiam em surgir. Mas havia uma mudança importante no ar e Joaquim começava a sentir que poderia, enfim, ser aceito pelo mundo que o cercava. Na escola, a terapeuta ocupacional organizou uma apresentação especial para a comunidade escolar. A ideia era mostrar o talento e a capacidade das crianças com necessidades especiais e, principalmente, promover a inclusão de forma prática. Joaquim participou com uma música que compôs ao lado de Caramelo, uma melodia simples e doce que falava sobre amizade e superação. No dia da apresentação, a sala estava lotada. Pais, professores, alunos e moradores da vila assistiam atentos. Quando Joaquim subiu ao palco, segurando a bengala e acompanhado por Caramelo, o silêncio tomou conta do lugar. A melodia começou, suave e cheia de emoção, e o coração de todos ali bateu mais forte. No final, um aplauso espontâneo e caloroso preencheu o ambiente, e Joaquim sorriu, sentindo pela primeira vez que era visto por quem realmente importava. Enquanto isso, Maria trabalhava com a comunidade para ampliar o projeto da Casa do Caramelo. Queria criar um espaço onde todas as crianças, independentemente de suas limitações, pudessem aprender, brincar e crescer juntas. Foi então que surgiu a ideia de organizar uma feira cultural, com artesanato, música e contação de histórias, celebrando as tradições locais. A feira foi um sucesso. A vila se encheu de cores, sons e cheiros. O aroma do café coado na hora, do bolo de milho e das ervas medicinais misturava-se ao som das vozes e risadas. Caramelo era uma atração à parte, correndo entre as barracas, cumprimentando todos com sua alegria contagiante. No entanto, nem tudo
Era festa. Ainda havia resistências, pessoas que não viam com bons olhos a presença da Casa do Caramelo, temendo mudanças ou perdendo espaços de poder. Um dos membros antigos do conselho, que antes tentará pressionar a venda do terreno, começou a articular contra o projeto, buscando apoio para retomar o controle da área. Maria soube dessas movimentações, e com o padre, decidiu intensificar o trabalho de conscientização. Organizaram rodas de conversa, debates e encontros com as lideranças da vila. A luta, percebiam, era também política, e precisava ser enfrentada com estratégia e união. Joaquim, por sua vez, seguia seu caminho de crescimento. A cada dia mais seguro, enfrentava o preconceito com palavras e atitudes que surpreendiam a todos. Caramelo era seu escudo silencioso, o amigo que não julgava e estava sempre pronto para oferecer conforto e força. Uma noite, ao olhar para as estrelas, Joaquim fez um pedido silencioso. Que a gente consiga transformar este lugar em um lar para todos. Caramelo, deitado ao seu lado, abanou o rabo, como se dissesse que já estavam no caminho certo. Na vila, as mudanças começavam a ser visíveis. A Casa do Caramelo tornava-se referência, e as pessoas percebiam que a verdadeira riqueza estava na diversidade e na união. Maria sabia que a luta continuaria, mas também sentia orgulho do que já tinham conquistado. Enquanto isso, a história de Joaquim e Caramelo atravessava gerações, inspirando mães, crianças e idosos, mostrando que mesmo nas situações mais difíceis, a esperança pode florescer. O céu da vila de Santa Felícia parecia mais azul naquele dia. O sol brilhava com uma intensidade suave, iluminando cada canto da Casa do Caramelo, que pulsava vida e alegria. A vila toda parecia celebrar, sem sequer saber exatamente o motivo, pois havia algo novo no ar, uma sensação de conquista, de futuro. Caramelo, sempre alerta, percorria o terreno, farejando os cheiros familiares das flores, da terra, e de tantas histórias que ali haviam sido construídas. Ao seu lado, Joaquim caminhava com passos firmes, sua bengala marcando um ritmo de confiança que há meses parecia impossível. A notícia de que a prefeitura oficializaria a Casa do Caramelo como um centro cultural e de apoio social havia se espalhado por toda a vila, reacendendo a esperança de moradores, crianças, idosos e sobretudo de Maria, que não poupava esforços para transformar aquele espaço em um verdadeiro lar. Havia muito trabalho pela frente, mas a força coletiva era uma chama viva que ninguém conseguia apagar. Naquele dia especial, uma grande festa foi preparada para celebrar essa conquista. Barracas coloridas foram montadas, comidas típicas espalhavam aromas doces e salgados, e a música tradicional ecoava pelas ruas, contagiando todos com alegria. Joaquim estava radiante. Sentia o carinho das pessoas, o afeto de sua mãe, o olhar orgulhoso do padre, e a presença constante de Caramelo, seu amigo fiel e guardião. Durante a cerimônia, Joaquim subiu ao pequeno palco montado no centro da praça. O silêncio tomou conta do público, enquanto ele segurava o microfone com mãos firmes, o coração batendo forte, mas controlado. Hoje, eu quero agradecer a todos vocês, que acreditaram na gente. Que acreditaram na Casa do Caramelo, que é um espaço de amor, respeito e esperança para todos nós. Sua voz soou clara e cheia de emoção. O cachorro sentou-se ao lado do palco, olhando para o menino como se fosse o herói daquela história. Maria, emocionada, lembrou-se de tudo que passaram, os dias difíceis, as noites de medo, as brigas silenciosas contra o preconceito. Mas também as pequenas vitórias, os gestos de solidariedade, o sorriso de Joaquim quando aprendeu a confiar novamente. Essa vitória é de todos nós. Disse ela, abraçando o filho e o cachorro. Na festa, crianças com e sem deficiências brincavam juntas, dividindo risadas e descobertas. As vozes se misturavam em uma harmonia que parecia dizer que o mundo podia ser melhor, se que era possível construí-lo assim, passo a passo. Caramelo teve seu momento especial, quando Joaquim anunciou uma surpresa, um espaço dedicado a ele e a todos os animais da vila, que seriam cuidados e amados como parte da família. O cachorro abanou o rabo com alegria, sentindo-se, finalmente, em casa. Naquele momento, o novo conselheiro municipal, que tanto apoiara o projeto, subiu ao palco e declarou: "Esta Casa do Caramelo é um exemplo para todos nós. Aqui, aprendemos que a força da comunidade é maior que qualquer desafio.
Mas a verdadeira emoção veio no final da festa, quando Joaquim, com o apoio da terapeuta e de sua mãe, apresentou uma nova música, composta especialmente para aquele dia. Era uma canção de superação, de amizade e de esperança, um hino que ecoaria para sempre no coração de todos que estavam ali. Enquanto cantava, Caramelo ficava ao seu lado, como uma sombra fiel, seu olhar brilhando com orgulho e amor. Naquele instante, o menino cego e seu cachorro de rua mostravam ao mundo que o impossível podia ser vencido. A vila de Santa Felícia nunca mais seria a mesma. Agora, carregava no peito uma história de coragem, amizade e transformação, que inspirava gerações. E assim, entre sorrisos, abraços e lágrimas de felicidade, o futuro se desenhava promissor, iluminado pela luz que nunca se apagaria, a luz do amor verdadeiro. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o post, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.